Boa noite, pessoal. Um abração, sejam bem-vindos. Tá tudo ok aí? Estão me ouvindo bem? Vamos lá, né? Vamos começar, já estamos na hora. Ok. Boa noite a todos que estão chegando. Rose, Antônio Nunes, Nani Ribeiro, Vera Marques, Geisa Maria, Isa Delgado, Lourdes Lopes, Adriana Soriano, André Rocha, José Cláudio, Tânia Silva, Beijão, Lázara Moraes, Magali, Leila Lima, Neuza Guilherme. Um abração em todos. Pessoal, vamos lá? Vamos começar, né? Então vamos fazer nossa prece, né? Para a gente dar início então aos estudos da noite. Vamos então unir os nossos pensamentos, vamos buscar o ponto mais alto dentro de cada um de nós, buscar o monte, como nos disse Jesus, para que possamos alcançar as frequências mais elevadas, onde vibram seres e coisas, onde vibra a frequência do amor, de onde podemos aurir o reabastecimento que todos necessitamos, os mananciais inesgotáveis de Deus. Através da oração podemos nos reabastecer, podemos nos revigorar, podemos reenergizar nosso sistema nervoso, a nossa mente, o nosso corpo, cada célula, e sentirmos as vibrações nos envolvendo, nosso padrão vibratório se elevando. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudos, que hora se inicia, e que nós possamos utilizar o discernimento, possamos lançar mão do amor, da compaixão, da compreensão, para convivermos uns com os outros num clima de paz. Abençoa todos os lares, conosco conectados neste momento. Abençoa todos os irmãos, representando as casas espíritas, os grupos de estudo, as reuniões mediúnicas, as casas assistenciais, filantrópicas. Que todos sejam abençoados e principalmente os espíritos necessitados que gravitam em torno dos nossos passos. Que eles sejam os maiores beneficiários desta noite. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência, então. Nós estamos fazendo um estudo, né, sobre as reuniões mediúnicas produtivas, né? Então, todos que são médiuns, participantes de grupos mediúnicos, doutrinadores ou esclarecedores, né? Pessoal da sustentação, aplicadores de passe, e pessoas que têm mediunidade, que gostariam de compreender melhor como é uma reunião mediúnica, como se estrutura um grupo mediúnico, ou as pessoas que não têm mediunidade, mas gostariam de ajudar futuramente, né? Então, esse estudo é para todos nós que nos interessamos por esse contexto mediúnico, ok? O Adilson colocou, a minha primeira vez, é possível assistir ao estudo dos outros capítulos? Sim, Adilson. Nós temos feito tudo no Facebook, tá? Então, se você for vendo aí, for procurando as semanas passadas, você vai encontrar aqui no Espiritismo Brasil ou no meu Facebook, né? Também você vai encontrar toda a sequência, e tudo que a gente faz, a gente coloca
a gente coloca no YouTube, tá? Então, no meu canal no YouTube, Alexandre Xavier de Camargo, no meu canal no YouTube você vai encontrar o arquivo de tudo que a gente tem feito, tá? Então, você não vai perder nada, não. E quem mais, né, desejar assistir os outros capítulos, tá? Então, vamos lá? Sem mais delongas, nós estamos pegando do capítulo 6, tá? Nós já fizemos os outros, né? Vamos iniciar então o capítulo 6 do livro Desobsessão, do Espírito André Luiz. Nós, provavelmente a gente não faça o livro todo, tá? O tema é reuniões mediúnicas produtivas, mas eu vou pegar desse ou daquele livro conforme a necessidade. É que como nós estamos falando de algumas coisas mais básicas, então esse livro é muito interessante como um manual básico para as reuniões mediúnicas, ok? Então vamos lá. Então, superação de impedimentos, visitas, tá? Com relação à reunião mediúnica, a necessidade da gente superar os impedimentos. Parece uma coisa assim, sem tanta importância, mas é de muita importância, extrema importância, tá? Até porque a gente sofre muitos apelos para que nós não continuemos na reunião mediúnica. Tá? A gente sofre muitos apelos para não ir, para não irmos. Por quê? Porque é um trabalho de extrema importância. É um trabalho de extrema importância. Então, os espíritos infelizes, os espíritos que não querem o auxílio, que não querem que nós interfiramos nos trabalhos, nas obsessões que eles estão proporcionando, eles fazem de tudo para que o grupo não fique firme. Eles fazem de tudo para desanimar as pessoas, para adoecê-las, para, né, impedir que elas cheguem até a casa espírita. Isso é uma coisa que acontece muito, tá? A reunião mediúnica é uma bênção e nos dá muita força, mas nós sofremos muita pressão espiritual também, tá? Então vamos lá. Então, superação de impedimentos, visitas, né? Na lista dos impedimentos naturais, um existe dos mais frequentes: a visita inesperada. Compreende-se o constrangimento dos companheiros já prestes a sair de casa para o serviço espiritual. Então aqui, pessoal, o que é essa visita aí? É a visita que aparece em casa, né? Aquele parente que faz uma década que não procura você, no dia da reunião mediúnica, o cidadão aparece, né? Aquela visita lá, que há muito tempo você não vê, e resolveu aparecer bem no dia que você mais estava precisando de ir na reunião mediúnica, né? Aí aparece lá a visita, né? É lógico, né? Que é uma pessoa que vem nos ver e tal, gera um constrangimento. Porque você tem uma reunião mediúnica para ir, que é de extrema importância, é de extrema responsabilidade. É um serviço muito especializado, um serviço muito útil. E aí, de repente, aparece uma visita lá, que queria conversar, faz tempo que não vê e tal. E aí, como é que a gente faz? Deixa a reunião mediúnica e fica com a visita? Ou deixa a visita e fica com a reunião mediúnica? Né? Como é que faz, né? Ou as conveniências sociais, né? Que são muitas, né? As conveniências, assim, a etiqueta, né? E tudo que a gente costuma valorizar muito aqui na Terra, como é que fica isso diante das necessidades espirituais? É mais importante a etiqueta, é mais importante a conveniência social ou mais importante o auxílio aos sofredores da vida espiritual, né? O Josimere colocou: eles podem até nos adoecer a ponto de queremos desistir? Sim, sim, e frequentemente acontece, tá? Não é que assim eles têm um poder absoluto, não, mas é que se nós estamos ainda meio frágeis, nós meio indecisos,
às vezes descuidamos um pouco da vigilância, né? Às vezes fica fácil de certos espíritos provocarem, né, determinadas situações para nos desanimar, né? E tem também, a gente não pode esquecer, que o trabalho das pessoas na reunião mediúnica vai girar muito em torno de sentir as presenças dos necessitados. Então, mesmo que não seja exatamente para nos desanimar, nós teremos de lidar com sintomas que a gente pode sentir no dia da reunião, né? Por emoções, por dores, por algum desconforto, um enjoo, uma tontura, uma dor de cabeça. São coisas normais, pessoal. Ah, Alexandre, mas isso é muito sofrimento, eu não quero trabalhar com a mediunidade porque sofre muito. Não, não é assim, não. Sofre mais é quem não trabalha com a mediunidade. Tá? Isso é um pouco de conversa fiada, né? Sofre mais é quem não trabalha. É quem tem mediunidade e não ajuda, né? E não socorre, não ama. Esse sofre mais. Por quê? Porque fica lá curtindo aquelas presenças em casa. Ao invés de ir para a reunião mediúnica, fica lá sentindo os mal-estares em casa, né? Então, o nosso trabalho será mesmo de perceber. Nós somos sensíveis a certas presenças, a gente percebe mesmo. No corpo, na emoção, no pensamento, né? Então, é melhor ir para a reunião mediúnica. É melhor, entre ir e ficar, é melhor ir, né? Você está com uma dor de cabeça, Alexandre, dor de cabeça e tal. Pode ir na reunião mediúnica? Vá. É melhor. Né? E muitas vezes a pessoa vai e passa. Alexandre, passou minha dor de cabeça. Né? Depois, lá de certa comunicação, lá não senti mais nada. É assim, é muito comum isso. Né? Isso faz parte da rotina do médium. Né? Os médiuns iniciantes, eles caem muito nessa, né? Alexandre, hoje eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. É muito comum um médium iniciante falar isso. Alexandre, hoje eu não vou. Ou um participante iniciante na reunião mediúnica. Alexandre, hoje não vai dar para ir porque eu não estou bem. Mas é hoje que você tem que ir na reunião mediúnica. Quer dizer, sempre a gente tem que ir, né? Mas principalmente hoje. Por quê? Porque você já está sentindo. Você já está sentindo a influência, você já está percebendo o sintoma. Vai que é melhor, né? A não ser que esteja muito mal mesmo, que esteja impossível de ir, né? Às vezes, quando eu estou muito mal, de manhã estou lá passando mal, passei a noite vomitando, alguma coisa assim. Mas eu estou com o pensamento assim, ó, à noite eu vou na reunião mediúnica. À noite eu vou estar em condição. Então, ao invés de você já ligar, Alexandre, eu não vou poder ir na reunião mediúnica, porque eu estou mal, de manhã eu estou mal, então já ligo porque à noite eu não vou poder. Não, pensamento firme, à noite eu vou estar em condição. Eu vou me recuperar, à noite eu estarei em condição. E ó, pessoal, é interessante, mas sempre acaba dando mesmo para ir. Né? Mesmo que a noite tenha sido difícil, mesmo que... Sempre acaba dando para ir. Quando a gente mantém o pensamento firme, vai orando, vai pedindo ajuda, tal, aí você acaba tendo condição, né? A não ser que esteja mesmo com um problema orgânico, né? Você tem lá um problema de rim, você tem um problema de alguma coisa lá que realmente estourou lá um problema, né? E aí você tem que buscar mesmo o auxílio médico caso haja essa necessidade, né? Mas o médium, ele precisa estar sempre atento. Por quê? Porque é muito provável que aquilo que esteja sentindo seja de origem mediúnica. Então, a prece, o passe, a leitura, o pedido de ajuda e tal, muitas vezes já é o suficiente, né? Mas pode acontecer de ter um problema orgânico mesmo que a gente tem que buscar, né? O auxílio, tá? A Renata colocou, e quando sai uma discussão no seio da família, no seio familiar, a ponto de você não poder sair de casa? Aí depende, né, Renata? A gente até vai conversar, acho que hoje mesmo a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Aí depende.
Eu sei que tem situações que ficam tão melindrosas, né? Tem situações que ficam tão complicadas que às vezes tem que apartar uma briga lá e a situação fica muito difícil, pode requisitar que você tenha que ficar mesmo. Agora, na maioria dos casos, é possível resolver rapidamente as situações e perceber, ó, estão criando isso aqui é para eu não ir. Estão criando esse problema. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá? São as armadilhas que eles fazem aí, né? Certo? Boa noite a todos, um abraço. Ok. Deixa eu ver o que mais é que vocês colocaram. A Zelinda colocou, Zelinda, um abraço. Já aconteceu de estar com muita dor de cabeça. Fui à reunião e pedi para os mentores suspendessem a dor quando eu trabalhava. Depois que terminamos, a dor voltou, pois era de ordem material. Às vezes acontece também. Comigo já aconteceu isso também. Você está ali trabalhando, parece que dá uma passada naquele problema. Aí depois que acaba a reunião, parece que volta. Mas isso quando é alguma dificuldade que a gente está mesmo, né? Orgânica e tal. Então, a visita, né? O constrangimento que gera aí essa visita, né? Eu saio de casa, não saio de casa, como é que eu faço, né? Também tem aquele pessoal que vai visitar e nem telefona antes, né? Quer dizer, não avisa, não combina, aparece de surpresa. A pessoa está pedindo também para, né? Para não dar certo, né? Então acho que tem que ter essa delicadeza também. Telefona, pergunta, né? Então, mas vamos lá. Em alguns casos, é um parente necessitando de palavras amigas. De outros, um companheiro reclamando atenção. Que isso não seja tomado à conta de óbice insuperável. Né? Que isso não seja tomado à conta de obstáculo, né? Insuperável, de óbice insuperável. Quer dizer, na opinião dos espíritos, na opinião do André Luiz, nós não devemos deixar de ir à reunião porque apareceu uma visita. Eu sei que tem casos e casos, tem situações e situações, mas em termos gerais a recomendação é essa, que é cuidado. Cuidado, porque estão deslocando pessoas, às vezes a pessoa está mal intuída, estão deslocando pessoas para entravar, né? São pessoas conhecidas suas, mas estão usando para entravar no seu trabalho. E às vezes naquela noite estava estava programado um auxílio muito importante para você ou para sua família, né? E aí você falta, porque fica lá com a visita. Né? Então o pensamento do André Luiz aqui é que a gente siga em frente, é que a gente, né, com delicadeza tal, resolva a situação, né? Combina, olha, hoje eu não vai dar, infelizmente, mas ó, vamos fazer o seguinte, eu chegando em casa eu já ligo para você, né? Ou então amanhã mesmo eu te procuro, a gente coloca a conversa em dia, tal, né? A gente usando a humildade, usando o respeito, o carinho, as pessoas compreendem, né? A não ser que seja uma coisa muito grave que aconteceu, é lógico que aí a gente tem que prestar o socorro necessário, né? O tarefeiro da desobsessão esclarecerá o assunto delicadamente, empregando franqueza e humildade, sem esconder o móvel da ausência que se vê compelido, cumprindo assim não apenas o dever que lhe assiste, como também despertando simpatia nos circunstantes e assegurando a si mesmo o necessário apoio vibratório. Quer dizer, fala, olha, eu tenho uma reunião agora, uma reunião mediúnica, reunião na casa espírita, que eu não posso faltar. Uma reunião de socorro e tal. E, quer dizer, a gente deve ser franco e humilde, né? Ao falarmos com a pessoa. Peçamos desculpa, você me desculpe, não poderei conversar agora, mas assim que possível a gente vai sentar para conversar e tal. Né? Isso faz as pessoas até respeitarem mais a doutrina espírita, né? Respeitarem mais a mediunidade, a reunião mediúnica,
Elas começam a entender que é uma coisa muito importante para a gente. Né? Se você trata como se fosse uma coisa banal, qualquer coisa tira você da casa espírita ou da reunião mediúnica, aí eles vão entender que não é tão importante assim. Quer dizer, a imagem que você passa, a mensagem que você passa, é que a reunião não é nada assim muito importante não. Tá? Então, é algo que a gente deve falar, né? O motivo e tal. Ok? Então vamos lá, continuando, né? Aí nós entramos no capítulo 7, superação de impedimentos, contratempos. Aí vai entrar no que a outra companheira nossa colocou ali, os contratempos que surgem, né? Vamos ver aqui então os contratempos. Na série de obstáculos que, em muitas ocasiões, parecem inteligentemente determinados a lhe travarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. E é verdade, pessoal. Parece que aquilo foi colocado mesmo, é coisa mandada, como diz, né? É coisa mandada, né? Aquilo veio de encomenda, aquele probleminha ali surgiu na hora que não podia. Parece que veio certinho para atrapalhar, né? Vamos ver quais são os problemas que surgem, né? Uma criança cai, explodindo em choro. Né? A criança caiu, aí a mulher estava se preparando para sair de casa, e a criança lá estava tudo certo para ficar, o marido ia cuidar, a criança caiu, chorou, aí o marido já briga com a esposa, mas é você que vai sair também, e, ao invés de ficar cuidando da criança, você vai sair de casa, né? Aí já cria aquele problema, né? Desaparece a chave de uma porta. Isso aqui acontece muito também, sumir a chave na hora da reunião mediúnica, né? Na hora da saída para o centro. Desaparece a chave de uma porta, pronto. Né? É preciso muita tranquilidade para a gente resolver essas coisas e seguir adiante. Né? Um recado chega de improviso suscitando preocupações. Né? A tia da vizinha de não sei quem caiu, machucou, não sei o quê. Um recado chega de improviso suscitando preocupações. Né? Quer dizer, chegou uma notícia lá, né? E aquilo já gera uma preocupação na pessoa que está se preparando para sair. Aí ela pensa, meu Deus, né? E agora eu saio, não saio, né? Alguém chama para solicitar um favor. Às vezes um filho, mãe, dá para você passar minha calça? A mulher está quase para sair lá, né? É o marido que pede um favor, é o filho, aí você não faz, já dá aquele rolo, já bate porta, né? Eu estou falando essas coisas porque a gente já viveu muitas vezes isso na nossa própria casa, na nossa família, desde criança, né? Os meus pais sempre participaram de reunião mediúnica, e depois a gente também crescendo, né? Então isso ocorre, né? A Tânia Silva colocou aqui. Já ocorreu de não achar a chave da porta. Foi passado o horário da reunião e eu achar a chave no local onde eu tinha procurado. Isso acontece, né? Parece até que os espíritos escondem mesmo. E sabe que tem momentos que eles têm condição de fazer isso. Tem certas situações que eles realmente conseguem nos fazer não ver certa coisa. A gente tem muitos exemplos para dar aqui, mas a gente iria perder muito tempo, né? Mas às vezes eles conseguem fazer com que a gente não veja determinada coisa. Tá? Então pode acontecer mesmo, tá? O que mais? Certo familiar se queixa de dores súbitas. Né? De repente alguém em casa começa a dar alguma dor, começa a reclamar de algum mal-estar. Colapso do sistema de condução. A pessoa com quem eu ia, de repente não vai mais. Como é que eu faço? Tem alternativa, né?
Posso chamar um Uber, posso chamar um outro amigo para passar perto, né? Como é que eu faço? Dificuldades de trânsito, principalmente nas cidades grandes, né? Esse é o problema do trânsito. São todos contratempos que, vez por outra, surgem na nossa vida, né? Na nossa família, suscitando preocupações, dificuldades, né? Vamos lá. O colaborador do serviço de socorro aos desencarnados, sofredores, não pode hesitar. Quer dizer, surgiu um problema, você não pode hesitar. Você não pode ficar em dúvida ali. Providencie de imediato as soluções razoáveis para esses pequeninos problemas e siga ao encontro das obrigações espirituais que o aguardam. Lembrando-se de que mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário ou os júbilos por determinados eventos domésticos, não devem ser categorizados à conta de obstrução. Pessoal, isso aqui é a opinião dos espíritos, né? A gente tem procurado, ao longo aí de 30 anos de reunião mediúnica, a gente tem procurado seguir essas recomendações. E a gente colhe os melhores resultados, os melhores benefícios, o aprendizado, seguindo essas recomendações. A gente vai fraquejando daqui, a gente vai fraquejando de lá. A gente vai mutilando daqui, vai mutilando de lá. A gente vai abrindo mão daqui, vai abrindo mão de lá. Daqui a pouco a gente desfigura a nossa participação na reunião mediúnica. Se a gente trata a nossa participação como algo dispensável, dispensável se tornará. Guardem bem essa frase. Se a gente trata a nossa participação como algo dispensável, tanto faz eu ir como não ir, dispensável se tornará. Concordam? Se a gente mesmo faz isso com a nossa participação, acaba se tornando realmente uma participação dispensável, porque outros vão acabar suprindo os vazios que eu deixo. Outros vão acabar servindo de médiuns, outros vão acabar servindo de doutrinadores, outros vão acabar servindo de sustentadores da reunião, certo? Então, cuidemos, né? Cuidemos de nos tornarmos úteis, necessários à reunião. Isso não é vaidade, isso é disciplina, não é? Isso é constância. Tá? Então a gente estava falando aqui, né? Vamos lá. Providencie de imediato as soluções razoáveis. Às vezes, pessoal, são pequeninos problemas. É um telefonema, você resolve. Você pede carona para alguém. Uma conversa com calma, você resolve o problema com o marido, com o filho. Às vezes você corre um pouquinho mais, mas até passa uma calça, né? Ou pede desculpa, mas tem muitas formas de se resolver os problemas, né? Isso aqui que o André Luiz fala, ó, mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário. Pessoal, se a gente for ficar em função dos aniversários, pessoal, não falta festa. É quase todo dia que vai ter festa. Um aniversário de um amigo, depois aniversário de outro amigo, de um parente, de outro parente. Não, se você for viver só de aniversário, não vai faltar aniversário. Só que também você vai ter a sua tarefa espiritual bastante prejudicada. O que eu aprendi com os meus pais, no trato com desde criança, como é que a gente sempre fez na nossa casa? Cai o aniversário de alguém no dia da reunião mediúnica, o que a gente faz? Joga o aniversário lá para o final de semana, a gente comemora lá no final de semana, tá? Com calma, chama a familiarada toda, os amigos, não sei o que, comemora e vai na reunião mediúnica. Entendeu? É assim que a gente sempre fez. Dá os parabéns para a pessoa no dia, tal, não sei o que. Mas faz uma festinha, vai fazer festa? Faz no final de semana, ou num dia em que não tem a reunião mediúnica. Entendeu? Não é nada assim tão extraordinário, não é nada tão difícil de se fazer.
Né? É o que o André Luiz recomenda, né? É o que ele recomenda, que nem as festas, né? Bodas, não sei o quê, né? As festas de júbilos por determinados eventos domésticos não devem ser categorizados à conta de obstrução. Porque não vai faltar, pessoal, não vai faltar casamento, não vai faltar batizado, não vai faltar aniversário, não vai... E tem gente, e quanto mais dinheiro a pessoa tem, parece que mais ela é necessária nesses negócios, né? A pessoa, quanto mais dinheiro, parece que mais o pessoal chama a pessoa para participar, né? Aí a pessoa, se descuidar, ela só vive em função de eventos, assim, né? Só que aí fica difícil de você... a gente precisa de pessoas que mantenham constância. A gente precisa de pessoas, nas reuniões mediúnicas, né, a espiritualidade precisa de trabalhadores com quem eles possam contar. Né? Então, pessoas que estão sempre faltando, fica difícil eles contarem, até planejarem o trabalho com a ausência constante, né? Quase que constante da pessoa. Né? Então, isso pode parecer excesso de rigor, mas não é não, pessoal. A gente que participa há muito tempo nas reuniões mediúnicas, a gente sabe que é importante isso, né? Agora, para a gente finalizar, o capítulo 8, impedimento natural. Quais são os impedimentos justificáveis? Quais são os impedimentos naturais que surgem na nossa vida que são justificáveis? Quer dizer, os espíritos entendem como coisas que se justificam, né? Eu sempre pensei e sempre penso assim, como que o meu trabalho vai dar menos trabalho para os espíritos? Como que o meu comportamento vai dar menos trabalho para os espíritos? O que eu devo fazer perante a espiritualidade para que eu dê menos trabalho para eles? Para que eu haja mais corretamente? A gente pensando dessa forma, a gente acaba sendo mais útil, né? E a gente dá menos trabalho para a espiritualidade, né? A Magda colocou aqui, quantos meses posso me afastar das reuniões sem ter problemas? A Magda, aí depende, viu? Depende do móvel da sua ausência, né? Depende da tua necessidade como médium, porque uma coisa é você justificar as suas ausências, né? O André Luiz, por exemplo, tem um dos capítulos aqui que ele fala assim, olha, a pessoa faltar 3 vezes consecutivas, sem justificativa, justifica a exclusão do grupo. Quer dizer, na opinião do André Luiz, né, representando a espiritualidade aí, a pessoa faltar, de repente ela some lá 3 reuniões seguidas, 3 semanas e que ela não aparece, não avisa, não explica, não justifica nada. Ou seja, isso demonstra um extremo desrespeito ao grupo, né? À casa, aos espíritos, aos participantes da reunião, né? A não ser que a pessoa tenha ficado doente e está lá internada e a gente nem ficou sabendo, né? Mas faltas sem justificativas, o André Luiz fala que 3 faltas sem justificativa justifica o afastamento da pessoa. São coisas que a gente não costuma fazer assim, né? A gente não costuma tratar dessa forma, tão ferro e fogo assim, né? Mas de qualquer forma sempre é bom conversar com a pessoa primeiro, né? Saber o que está acontecendo e tal, né? Para ver se realmente a pessoa não está com um problema que está impedindo ela de ir, né? E às vezes a pessoa ficou sem graça de falar e tal. Tem várias situações que podem acontecer, né? Agora, a pessoa pode até ter, vamos dizer assim, uma justificativa, porque ela precisou mesmo se afastar um tempo, porque teve que fazer uma viagem mais longa, né? Foi fazer um mestrado, não sei aonde e tal. Pode até acontecer, né? Só que qual é a necessidade da pessoa, qual é a necessidade que ela tem da reunião mediúnica? Aí não se trata de justificar ou não, se trata da necessidade do médium. Tem gente que, nossa senhora,
Tem gente que fica um mês sem ir na reunião mediúnica, a pessoa corta um dobrado, vamos dizer assim. A pessoa passa um sufoco danado. Eu já vi médiums em férias, por exemplo, de repente você para lá umas 2 semanas para dar um descanso pro pessoal, e o médium, às vezes, dependendo da necessidade dele, passa apertado. Porque continua produzindo a força mediúnica, né? E não é de uma hora para outra né, que isso vai mudar. Não é uma coisa, não é assim, né? Então, viu, Magno? Então, aí tem vários fatores, né? Nesse afastamento de meses aí que você está falando, né? Então, ok. Muito bem. A Zelinda colocou: nas minhas 2 gestações fiquei na mesa mediúnica até os próprios mentores me darem licença. Geralmente os casos que a gente já acompanhou de gravidez, né? Geralmente o desconforto da mulher ter que ir no banheiro, né? Toda hora, porque fica pressionando a bexiga e tal. Então, o desconforto de ficar sentado na mesma posição, isso vai chegando num certo momento, aí depende de pessoa para pessoa, 6 meses, 7 meses, aí depende, né? 5 meses, aí a pessoa vai ficando desconfortável, né? Aí a pessoa muitas vezes pede o afastamento até conseguir uma condição melhor, né? O que seria muito razoável, né, pessoal? Seria extremamente razoável, né? Não há um impedimento para a pessoa participar, grávida, né? Mas o desconforto acaba sendo grande a partir de um certo momento. Tá? Então vamos lá. Então, impedimento natural, né? Circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Uma viagem inesperada, por exemplo. Pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. Tá? De repente, uma viagem profissional, né? Ou mesmo que não seja profissional, mas uma situação que surgiu e não teve jeito, né? Era necessário mesmo e você tem que viajar, então não tem jeito, né? Muitas vezes pode ser uma viagem profissional, né? Pode ser uma circunstância que você tem que se ausentar da reunião mediúnica. Isso é perfeitamente compreensível, né? Ainda mais em se tratando da sustentação financeira, né? A família, as contas, tudo isso é importante, né? Ok? Noutros casos, a moléstia grave comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento à reunião. Ok, pessoal? Então, né, isso aqui é fácil da gente compreender, né? É uma doença grave, né, que surgiu, uma situação ali que é você que vai ter que cuidar, ou alguém que vai ter que cuidar de você porque você está mal mesmo, você está com uma doença, né, que está requisitando repouso e tal, né? Temos ainda considerado o impedimento por enfermidades epidêmicas, qual a gripe, por exemplo. Tá? Mas então a pessoa ficou gripada, ela não deve ir na reunião mediúnica? Não, não é assim. Acho que existe a intensidade da gripe, dor de garganta, tosse, tem algumas situações que a gente sabe assim que complica muito, né? Às vezes a pessoa está muito congestionada, às vezes a pessoa está com muita tosse, mal está conseguindo falar, está com febre, quer dizer, tem situações que é melhor ficar em casa mesmo, né? É melhor ficar em casa, porque está requisitando repouso mesmo, está precisando repousar, né? Está precisando descansar, toma lá um remedinho, dorme, né? Faz uma prece, tal, leia um bom livro, está precisando disso mesmo, repouso, né? E também, às vezes vai ficar tossindo muito na reunião mediúnica, dependendo da situação, realmente atrapalha, né? Dependendo da situação, se a pessoa estiver com muita tosse, pode atrapalhar, né?
Pode criar realmente dificuldades para se ouvir as comunicações, para se fazer as doutrinações. Depende da intensidade que a gente tiver. É preciso bom senso, né? Nós precisamos de bom senso para analisar cada situação. Eu já vi também pessoas estarem manifestando aparentemente uma gripe, né? Eu já vi médiuns manifestarem uma gripe que bastou a pessoa ir numa reunião mediúnica e aquela gripe sumiu. Entendeu? Então é uma coisa para a gente avaliar a intensidade. Por quê? Porque às vezes você está sentindo a influência e você está sentindo alguém que está passando a sensação da gripe. Começa a sentir dor nos ossos, né? No corpo todo. Às vezes você está até meio, parece que com a sensação de febril e está lá. E de repente você dá a comunicação num certo espírito, ou alguém dá a comunicação num certo espírito e a gripe some. Eu já vi isso várias vezes. Entendeu? Inclusive, esses dias atrás aconteceu uma coisa muito interessante. Cheguei na casa espírita, antes de reunião, um pouco antes de começar a reunião mediúnica, comecei a sentir como se de repente, de uma hora para outra, eu entrasse num estado de gripe. O nariz começou a escorrer, comecei a sentir um mal-estar físico, assim, né? Aquela sensação de gripe. Mas foi muito interessante. Bastou eu entrar no salão ali, parece que alguma coisa mudou e eu comecei a sentir como se fosse uma gripe, né? E mais engraçado é que dentro de mim eu pensava assim, olha, amanhã não vou ter mais nada. Mas não deu outra, pessoal. Né? Eu acho que era alguém que estava ali próximo que eu acabei captando, né? Deve ter sido ajudado. Eu sei que no dia seguinte já não tinha mais nada. Tinha sumido tudo. E isso não é uma coisa que acontece comigo, assim, né? Até sou difícil de pegar gripe e tal. Mas, enfim, né? Vivendo e aprendendo, a gente vai vendo essas coisas acontecerem no dia a dia da prática mediúnica. É muito comum. A gente até se surpreende. Coisas que a gente nem imaginaria que poderia ser de causalidade espiritual. Cada dia a gente aprende coisa nova. E a gente acaba verificando que pode sim. Pode e acontece. Qualquer sintoma possível a nós sentirmos pode ser de causalidade espiritual. Pode não ser, mas pode ser também. Ok? Certo. A Eliandra Morim colocou, o médium se afastando, ele não tem como controlar a situação perante os espíritos necessitados. Ele terá, Eliandra, ele terá de acordo com a capacidade que ele já conquistou de autocontrole. Entendeu? Ele terá, lógico que nós temos que desenvolver essa capacidade de nos autocontrolar, aprender a administrar a mediunidade, né? Então ele terá, sim, de acordo com a capacidade que ele já desenvolveu do autodomínio, né? Do autocontrole, tá? O que a gente diz assim é que às vezes fica difícil porque a pessoa, por exemplo, vai tirar umas férias, vai para a praia, né? Vamos supor, vai para a praia, vamos para a praia, vai todo mundo para a praia. Aí chega lá, aluga uma casa que está em alta rotatividade, toda semana, toda quinzena tem gente diferente na casa. Você imagina como é que fica o ambiente, né? Aí a pessoa já tem uma mediunidade muito ativa, produz muita força mediúnica, dá muita comunicação e tal. Aí já não vai estar trabalhando na reunião mediúnica, né? Porque não vai estar participando, vai estar viajando. Ainda pega um ambiente, às vezes, que já está daquele jeito, né? Está lá um depósito de espírito necessitado, doente e tal, né? E você imagina como é que fica. Eu já vi todas as férias que a gente ia para a praia, eu com os meus pais, irmãos e tal, a gente sempre acabava fazendo reunião mediúnica na praia porque não tinha jeito. O negócio entornava, o caldo entornava, né? É um que começa a sentir uma coisa, outro começa a sentir outra. Minha mãe, com uma mediunidade muito ativa, né? Acabava sentindo o ambiente da casa, não dava outra. Era a gente lá fazendo reunião mediúnica para ajudar os espíritos, tá?
Quando você tem um marido ou você tem uma esposa que ajuda, ou um filho, uma filha que ajuda, né? Isso facilita muito, porque essas urgências espirituais, isso não é uma coisa assim de outro mundo, não é uma coisa da gente estranhar. Ah, Alexandre, não pode, porque só na reunião, só na reunião mediúnica, só na casa espírita. Gente, muitas e muitas vezes já tive que socorrer pessoas incorporadas fora do ambiente da casa espírita, familiar, esposa. Muitas e muitas vezes já aconteceu isso, pessoal. Né? E a gente tem que estar preparado para essas emergências espirituais que surgem. Às vezes em 5 minutos você resolve a parada lá. Pronto, resolveu, socorreu. Aí consegue passar o resto dos dias melhor, dorme melhor, vai para a praia melhor. Né? Então, são coisas assim que a gente tem que tratar com mais naturalidade. Só que à luz da oração, à luz do evangelho, da seriedade, né? Mas quem busca fazer o bem não deve temer em nada, né? Deve estar sempre preparado para ajudar, não importa onde seja. Deve estar sempre preparado para ajudar, né? Ok? Então vamos ver aqui para a gente terminar, né? Então a gripe a gente falou aqui, né? Vamos usar o discernimento, no caso da gripe. Não quer dizer que toda vez que você quiser faltar, já estou gripado. Estou gripado, hoje não posso ir, né? Dar umas tossidinhas, né? Manda áudio, né? Não. Só mesmo, né? Quando tiver necessidade. E em nossas irmãs, é razoável aceitar como motivos justos de ausência os cuidados decorrentes da gravidez, como a gente acabou de falar, né? E os embaraços periódicos característicos da organização feminil. Isso quer dizer o quê? O ciclo menstrual, né? Lógico que não é do mesmo jeito para todas as mulheres, né? Ainda bem. Tem mulheres que sofrem mais, outras sofrem menos. E é interessante que o exercício mediúnico também ajuda muito as mulheres que sofrem muito com a menstruação. Tá? Inclusive o Dr. Sérgio Felipe fala a respeito disso, um dos vídeos, né, de entrevista que ele participa, tal, ele fala a respeito da influência da mediunidade, né, no momento no momento da menstruação, na época, né, do ciclo e tal. Existe um exacerbamento, inclusive emocional, né, a pessoa fica mais sensível, inclusive mediunicamente. Pode ir na reunião? Pode, lógico que pode. Uma vez a pessoa perguntou, Alexandre, eu menstruado, eu posso ir na reunião? Eu falei, lógico que pode. Né? Não tem nada assim de, a pessoa está impura. Isso é coisa de outras religiões, de outras, né? Não tem nada a ver. Não tem nenhum desse aspecto para nós, né? De impureza, não. Você está menstruada, mas você tem condição de ir, você vai ter condição de se colocar à disposição dos espíritos para ajudar, você vai aguentar ficar ali na vibração, tal, então vá. Agora, se não tem condição, porque está uma dor terrível, né? A pessoa está realmente muito mal, não tem condição, ok. O médium, a pessoa que é médium ativo, a mulher que é médium ativa, né? Ela precisa estar sempre atenta para o fato de que ela pode também estar potencializando as dores, o emocional, pela presença de alguém. Então ela precisa também ter essa perspicácia. Para dizer, será que isso aqui é meu só? Ou eu já estou sentindo? Às vezes ela começa a perceber que tem uma entidade. Às vezes tem lá uma mulher que morreu com problemas na área genésica. Né? Morreu lá de câncer na área genésica, morreu de hemorragia na gravidez, não sei o quê, e ela está potencializando muito a região genésica da mulher, da médium. Então eu tenho visto muito isso, né? Então às vezes é melhor ir na reunião mediúnica. Você está percebendo que está meio diferente ali, está muito mais intenso do que normalmente, pode ser que esteja potencializado pela presença mediúnica, pela presença espiritual. Aí quando você vai na reunião, boa parte, 90% passa, 70%, 80% passa. Né? Então são coisas que a gente tem que
A gente tem que ir adquirindo experiência, lembrar sempre que a nossa condição de médium, a gente é médium 24 horas, né? Não é só para quando a gente quer, né? Mas então tem essa questão também, né? Que é justificável, né? Surgindo o impasse, é importante que o companheiro ou a companheira se comunique rápido com os responsáveis pela sessão, atentos a que se deve assegurar a harmonia do esforço de equipe, tanto quanto possível. Quer dizer, aconteceu de ser inviável a sua participação, por qualquer motivo, desses que a gente falou, tanto justificáveis quanto injustificáveis, tá? Mas pelo menos avisa, pelo menos comunique, passe um e-mail, passe um WhatsApp, dá uma ligada, né? Um e-mail não, né? Passa uma coisa mais rápida, assim, que a gente vai ver mais rapidamente, né? Para que na hora a gente já vá para a reunião sabendo que não vou poder contar com fulano de tal. E a pessoa não está bem, me avisou, falou que, olha, não passou bem, não está legal, não está saindo da cama, está muito mal. A gente vai até fazer uma vibração pela pessoa. Né? A gente vai até, os médios vão tentar perceber, às vezes pode ajudar. Né? E também não fica uma sensação de descaso. Não fica uma sensação de descaso. Né? Porque isso também atrapalha, né? A gente fica com a sensação de que as pessoas não estão dando o devido valor, né, ao que está sendo feito. Então, assim que você percebe que não vai poder participar, já avisa, né? Ok? Aqui eu acho que é o final, é o último. Ok? Certo? Se bem que eu tô achando que eu não peguei, acho que eu tinha mais um parágrafo, tá? Acho que eu acabei não colocando aí. Por quê? Foi a falha minha aqui. Mas o que o André Luiz disse? Para evitar, quando você avisa que você não vai, você evita as indisciplinas mentais que surgirão inevitavelmente no grupo. Por quê? Porque você dá margem que as pessoas pensem várias coisas. Será que a pessoa não está gostando da reunião? Será que ela não está mais querendo vir? Né? O que será que aconteceu? Então as pessoas ficam criando ilações, até que não tem nada a ver. Né? Então, para evitar essa heterogeneidade de pensamentos, essa indisciplina de pensamentos, é interessante avisar, porque aí o coordenador, qualquer dúvida, ele já pode esclarecer e tal, e ele mesmo já vai tranquilo, sabendo, né, que não vai poder contar com determinadas pessoas, certo? Opa, na ordem, 8:02 aqui, deu certinho o tempo, né? Graças a Deus, estamos concluindo aqui os capítulos de hoje. Deixa eu ver. Fabiano, né? Passei 3 dias com muita tosse, mas quando tomei o passe no centro ontem já dormi tranquilo. Eu tava com essa impressão mesmo, Fabiano. Eu tava achando que você ia melhorar mesmo. Ontem, né? Tava com essa intuição. Achei que você fosse ficar melhor, mas graças a Deus, né? A Magali, já me aconteceu de viajar e no hotel eu passar mal e ter que ir para o pronto-socorro, né? Quem tem muita sensibilidade, né, às vezes vai para um hotel, vai para uma casa alugada, vai para um local assim, em que não dá para você improvisar, né, aquele ambiente que a gente precisa, né? Muitas vezes acontece isso, né? Por isso que é bom a gente também tomar certos cuidados, né? Os ambientes que a gente vai passar as férias e tal. Não é fácil, mas é bom a gente ter algumas cautelas, né? Não é qualquer ambiente que dá para estar encarando, não, né? Principalmente o cuidado assim, aí o pessoal já leva aquele engradado, já leva aquele isopor cheio de bebida,
coisa para fazer caipirinha. Aí que o negócio complica mais ainda, viu? Então vai sair de festa, de preferência não beba, principalmente se você é médium, não beba, né? Porque isso dificulta muito mais a vida do médium. O médium e bebida alcoólica não combinam. Principalmente se você está num ambiente estranho, com presenças ali que você não sabe, né? Então é preciso tomar algumas precauções, tá? Vamos então finalizar, né? Fazer a nossa prece final. Novamente agradecendo aos bons espíritos pela oportunidade de hoje, pela companhia dos amigos no plano material, que nos envolve com o seu carinho, com a sua atenção. E agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos que jorram sobre nós, como sempre, quando nós nos abrimos para essa influência benéfica que parte de Ti. Que possamos nos banhar de luz e que essa luz permaneça nos nossos corações, nos nossos pensamentos, no nosso corpo, na nossa alma. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus, né? E até terça-feira, né? Se Deus quiser. Fiquem em paz.